Fala galera, beleza? E aí? Galera, fala aquele assunto chato, né? Tem que acabar falando, o pessoal fala tanto esse negócio do monarca aí, a gente fala parada aí que o cara falou de tem que ter como é que é? Ele falou que tinha que ter um partido nazista, né? Foi uma besteira muito enorme. Mas vamos conversar sobre isso, né? Vamos devagar sobre essa história. Porque hoje a gente tem no Brasil um partido comunista, certo? E um partido comunista deveria ser tão rechaçado quanto qualquer partido nazista, né? Só quem viveu, né, o nazismo pode chegar para você e te dizer exatamente o que realmente aconteceu. A gente não pode ficar vivendo de narrativas, entendeu? O que acontece? O cara tava lá, né? Vamos dizer, os comunistas, né? Os russos deram lá as armas, fizeram tudo para o Hitler poder atacar, né? Para o Hitler poder expandir, né? Porque o comunismo ele é covarde em todos os aspectos, tá? Ele é sempre covarde, sempre. Ele fala que faz, fala que acontece, mas ele só faz isso quando ele consegue, quando ele tem maioria e quando ele tem o poder. Porque quando ele não tem o poder, ele é covarde, ele fala e foge. Sempre foi assim, em qualquer momento da história. Os comunistas, eles têm a ideia expansionista. Eu não estou entrando aqui na seara de explicar o que é uma coisa ou outra. Eu estou dando um apanhado da história, né? Os caras são expansionistas. O que é isso? O cara quer tomar o mundo. Ponto. Que ele acha que a doutrina dele é a melhor para o mundo. Ele acha que vai existir um mundo melhor se todos estiverem sob o guarda-chuva dele. Entendeu? Se todo mundo agir como eles querem, o mundo vai ser melhor. Isso é o que eles pensam. Coletivismo. Eles acham que todos têm que ser como números, né? Blocos que agem conforme a necessidade que eles querem. Então você é um escravo dentro do regime deles. Só que eles são covardes. Eles não têm coragem de fazer isso. Eles não têm coragem de chegar e implantar isso de primeira. Eles precisam de alguém, de algum maluco. E foi o que o cara fez. Foi o que o comunismo fez. Eles precisavam de algum maluco para invadir a Europa, enfraquecer a Europa e eles tomarem o poder depois. Só que eles não achavam, isso existe um nome, o nome é pacto Molotov, alguma coisa assim. É um pacto que fizeram entre os russos e os alemães para tomar o poder, né? E isso aconteceu, mas ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Então o que eles fizeram? Pô, vou dar arma, porque os alemães não podiam ter armas por causa da Primeira Guerra, né? Perderam a guerra, então não podiam ter mais armas. Então os russos falaram: toma aqui, ó, toma aí para vocês e invade a Europa para mim aí. Quer dizer, invade a Europa para vocês, né? Que eu gosto muito de vocês são muito legais. Então o Hitler, totalmente doido, né? E se eu for aqui devagar sobre a história, que o Hitler era socialista, o speech dele, tudo que ele falava era socialismo, e ele conseguiu vencer as eleições com esse papo de minoria, de vamos melhorar, porque a classe operária tem que crescer, porque a elite tem que ser removida do poder. E a elite para eles era quem tinha grana. Quem tinha grana? Os judeus. Então, isso aí foi só um parênteses, né, na história. Mas aí o que acontece? Tem que botar gasolina. O cara foi e começou a invadir. O cara é louco. O Hitler é doido. Um monte de arma pra ele. Beleza, vamos embora, vamos detonar, vamos invadir geral.
começou a fazer as atrocidades dele e ninguém sabia, porque, tipo assim, os alemães, né, a sociedade alemã, não sabia o que o cara tava fazendo. O cara tava fazendo atrocidades que você nem imagina, e doutrinando a cabeça das pessoas, fazendo as pessoas acreditarem que os judeus eram um bicho que... E justificar qualquer tipo de perseguição, justificando que aquilo ali era para um bem da sociedade alemã. Então, mas as pessoas não sabiam que ele ia chegar no ponto que ele chegou. Todo mundo, beleza, o cara não pode comprar aqui, só a gente que pode. O cara não, começa a ter restrição. Não, passaporte sanitário, passaporte não sei do que. Não pode usar o transporte público. E a sociedade alemã foi aceitando, tipo, beleza, esses caras aí que é elite, esse cara ficou dominando a gente, e a gente agora está, né, muito melhor que a gente estava antes, né, porque a elite foi colocada no lugar dela, né. Só que as ideias de Hitler eram muito piores do que eles imaginavam, né, quando começou a mandar a galera pros campos de concentração, a sociedade alemã não sabia disso. Você acha que a sociedade alemã sabia que existia o Auschwitz, né? Que nem era lá no meio deles, né? Não sabia. Então, com isso, a partir disso os caras pensaram, depois que o Hitler conseguir, esse maluco aí, né, conseguir detonar geral, a gente vai, cobra dele, né, cobra dele aí o que ele tá devendo a gente, e a gente domina o mundo, né, porque ele já destruiu a Europa, a gente só precisa entrar e tomar conta. Só que eles não esperavam que o cara era muito doido, e o cara invadiu a Rússia também. E os russos nem imaginavam. Deixa eu botar a gasolina aqui e já volto. Vou botar no outro posto, que esse posto aqui enrolado. Gosto do outro que é grandão, tem que ficar esperando os outros sair para poder entrar. Já tem um monte de bomba, é só chegar lá e entrar. Aí, o que acontece? O Hitler invadiu a Rússia. E a Rússia não esperava que isso fosse acontecer. A Rússia falou, caraca, tipo, demorou 2 dias pro cara entender que o cara tava invadindo a Rússia. E o que o Stalin fez? O Stalin tava chapadão, só vivia bêbado, zoando. O cara não tinha matando os amigos. Quer dizer, quem mais matou comunista foram os comunistas, tá? O Stalin matando geral e enchendo a cara. De repente falou, o cara tá invadindo aqui. Não é possível. Quando 2 dias depois foram ver, não é que o cara tá invadindo mesmo? Ferrou, maluco. Vamos ver o que a gente faz aqui e tal. Aí mandou um monte, mais de sei lá quantos, não sei quantos milhões de gente sem arma nenhuma encarar o Hitler, o exército do Hitler, assim, na mão grande, sem arma, sem nada. Vai lá, vai segurando os caras enquanto a gente se resolve aqui. E nisso aí começou toda como é que fala, a guerra e, quer dizer, né, os aliados entraram na parada e tal. E por Stalin, pelo exército comunista ter encontrado Auschwitz, eles entraram, tipo assim, viraram uma espécie de gente boa, entendeu? Eles não são gente boa, eles eram piores até, eles mataram muito mais gente do que o nazismo, mas eles entraram nessa vibe de gente boa. Cara, pra mim, um cara com uma suástica, uma camisa de suástica, uma camisa do Che Guevara, os dois são iguais. Eu vou odiar os dois do mesmo jeito, entendeu? Porque os dois são imbecis do mesmo jeito. Os dois são genocidas do mesmo jeito. E no Brasil a gente tem o nazismo criminalizado, mas o comunismo tem até partido político. Aí entra naquela seara do Monark, aquela guerra toda, que o cara falou uma besteira enorme, porém, eu não sei se ele chegou a justificar isso, mas o fato de ter um partido comunista no Brasil é tão... eu acho isso tão... Pior que não é um só, não. São 2 ou 3.
eu acho isso tão mais assim, como é que fala? Agressivo a mim assim, do que não ter nenhum. O ideal é não ter nenhum deles, entendeu? É agressivo para mim existir Partido Comunista no Brasil. É uma vergonha isso. É uma vergonha existir isso. Eu já conversei com gente aqui que veio agora eu vou botar a gasolina e já volto. Voltando aqui, ó. Então, o que eu tava falando sobre o comunismo sobre o lance do comunismo e o nazismo, né? O que o Monark falou foi uma besteira enorme. Assim como o que o Kim falou, talvez tenha sido pior. Porque o lance do Kim diz respeito à Alemanha, né? E a Alemanha viveu o nazismo. É diferente de um idiota tipo monarca, maconheiro, bêbado, sei lá como é que tá, falar uma besteira libertária, tipo, se tem comunismo, se tem partido comunista, pode ter partido nazista. O cara falou uma besteira dessa, mas ele é um completo idiota. Agora a gente está falando de um cara, do Kim, né? O Kim Catapiroca lá. Cara, mas ele é um idiota. Ele é burro, porque a escrava do Lehman, ela pegou ele no contrapé. Ele é idiota, ele acha que ela é amiguinha dele. Ele senta com o pessoal do PSOL, acha que o pessoal do PSOL vai ficar dando beijinho nele. Não vai. Eles vão dar beijinho enquanto eles estão precisando. Depois eles vão te dar uma cravada nas costas. E a escrava do Lehman fez a mesma coisa. Ela pegou ele no contrapé. E o Manezão respondeu justamente o que ela queria. Que aí ele falou que ele achava errado. Ela perguntou se ele achava errado criminalizar o partido, criminalizar o nazismo na Alemanha. E ele falou, sim. É um imbecil total. Pode ser até que ele nem tenha pensado. Ele respondeu assim rápido. De tão idiota que ele é. E vacilou. Pra ele foi pior. Ele ter falado isso foi pior do que o Monark, que é um Zé Ruela, ter falado a besteira que ele falou. Entendeu? Porque, tipo assim, se você usa lógica, você fala, se a gente tem partido comunista no Brasil, deveria abrir mão de ter um partido nazista, né? Porque os dois são genocidas. Os dois deveriam ser extirpados da sociedade. Mas existe o Partido Comunista. E o outro manezão falou que acha errado terem criminalizado o nazismo na Alemanha. Aí é um imbecil. É um Zé Mané, deputado federal. Porque o que o cara... Pensa bem, gente. Se você chegar para um ucraniano e falar sobre que o comunismo é legal, o cara vai sentir a mesma coisa que um judeu sente quando você fala que o nazismo foi legal. Se a pessoa chegar para um judeu e falar o nazismo foi legal, o judeu vai ter uma dor no coração enorme. Por quê? Porque a família dele passou por isso. Ele sabe como é que é isso. Isso aí veio de as gerações passaram essa dor. E um ucraniano é a mesma coisa, só que para o comunismo. O ucraniano, ele sofreu na mão do comunismo a ponto de pessoas morrerem de fome, terem que comer o outro. Entendeu? O Holodomor foi tão cruel quanto o Holocausto. Entendeu? Foi tão cruel, assim. Apesar do número ser menor, a crueldade é incrível. Incrível de tão podre que o ser humano pode chegar. E então, se você chega pro ucraniano e fala sobre isso, o cara panica, entendeu? Porque é tão doloroso para ele quanto o que os alemães fizeram com os judeus. Então, tipo, e isso não foi passado pra gente, que a gente tá no Brasil, né? Eu tô no Canadá, mas sei lá, tô falando do Brasil, né? A gente que tá no Brasil, a gente não viu isso chegar. A gente só viu as narrativas chegarem. Galera, o pessoal não tem internet. Não tinha internet na época. Não tinha... Mal tinha rádio na época. Entendeu? E então não dá para você comparar como os dias de hoje. Não dá para você comparar uma pessoa hoje
a pessoa hoje ser pró-comunismo com a pessoa em 1940 e pouco ser pró-comunismo. Porque a pessoa em 1940 e pouco, ela escutava o que estavam dizendo da Europa vindo por rádio dias depois, dizendo que os caras foram heróis. E aquilo ali ficou. E o nazismo era o mal absoluto, entendeu? Só que o comunismo também entendeu? Isso é o que chegava para o Brasil. Então, criou-se na raiz brasileira um ódio ao nazismo e uma que eu posso dizer? Um amor ao comunismo, entendeu? E o que deveria ser os dois. O ódio deveria ser para os dois, entendeu? Só que isso não chegou para a gente no Brasil. Então, e sempre tem o comunismo, ele tem aquela façanha de deturpar o Marx, né? Ah, não, o cara fez errado, vamos fazer de outra maneira, aí dá errado, morre mais não sei quantos milhões de pessoas. Ah, não, agora ele fez errado, vamos fazer de outra maneira, morre mais não sei quantos milhões de pessoas. Não, ele fez errado, vamos fazer de outra maneira. E vai fazendo e nunca dá certo, porque não dá certo. Porque é um regime totalitário tão cruel quanto o nazismo. Só que isso não chegou pra gente no Brasil. Chegou só o ódio aos nazistas. Entendeu? E não foi nenhum ucraniano pro Brasil, né? Muito pouco foi pro Brasil. O que chegou no Brasil foram judeus alemães fugindo da guerra. Não foram ucranianos fugindo do Holodomor, né? Então, eu entendo a gente não ter esse ódio pelo comunismo como a gente tem pelo nazismo, por causa disso, por causa dessa narrativa da época. Mas, hoje em dia, você ainda apoiar o comunismo, aí, meu irmão, aí você ou você é um idiota útil, ou você é realmente um canalha. Falou? Fique com Deus, um abraço, sucesso, fui.